Salve galera do canal Surf Dicas, mais um vídeo começando pra vocês. A gente está começando hoje um novo quadro aqui no canal que é o de bateria, onde a gente vai estar falando sobre o Tour Mundial, baterias polêmicas, enfim, tudo isso do mundo do surf. Então a gente está aqui com o Luiz Gonçalves, esse cara vai fazer parte desse quadro aqui, principal integrante do quadro. O cara entende muito sobre o Tour Mundial, assiste todas as competições, né? Tá sempre ligado nesse mundo, é treinador de vários atletas. Fala aí um pouquinho sobre você, Luiz, rapidão. Eu fui surfista profissional por uns 13, 14 anos, mais ou menos. Participei do circuito nacional, da segunda divisão, competi em alguns circuitos estaduais, viajei para alguns lugares, morei fora, fiz algumas viagens internacionais como free surf. Hoje em dia eu estou atuando ainda como free surf, mas também faço um trabalho de coach com alguns atletas profissionais e amadores, né? Eu acompanho o circuito mundial há muitos anos, eu assisto todas as baterias, assisto todos os eventos, não perco nenhum. Tenho muita curiosidade em muitos aspectos e estudo muito sobre isso. Show! Então a gente já tá ligado que vai ter assunto para dar e vender aqui no canal sobre isso. Se tem algum assunto polêmico, alguma coisa do surf que você quer que a gente comente nesse quadro novo, já deixa aí nos comentários, que isso é importante para a gente estar criando novos vídeos, né? E hoje, como é o nosso primeiro dia aqui nesse quadro novo, a gente vai dar já era pra gente ter começado, né, muito tempo esse quadro, então a gente vai dar um release assim de tudo que rolou, né, nesse começo do ano, que já teve muita coisa, e para então chegar até a etapa do Rio, que é atual, né, que está acontecendo agora. Para começar a falar de tudo, acho que é legal falar dos estreantes, né, os hooks. Os hooks, né? Of the air, os hooks. Que são os... muita gente não sabe o que é, então o que são os hooks? Os hooks são os estreantes do ano, né? São os surfistas que se classificaram através do WQS, né? Os que estiveram entre os 10 melhores. E eles disputam, é uma disputa interna dentro do circuito mundial mesmo. Além do título mundial, tem a disputa do Rookie of the Year, né? Que é o estreante do ano. O melhor colocado entre eles, ele é premiado como o Rookie of the Year, né? No caso, esse ano tiveram grandes estreantes, algumas estreias já muito esperadas e alguns outros atletas que chegaram através de vagas que se abriram, no caso da vaga do Mick Fanning, que se aposentou esse ano. Então entrou o Michael Februari, que é um sul-africano, entre outros, né? O GC Mendes do Brasil, o Iago Dora, o Griffin Colapinto, que é uma da sensação aí do circuito, o Wade Carmichael. Griffin Colapinto, cara, eu tava assistindo ele, o moleque é sinistraço, que a galera que não conhece já corre lá pra ver uns vídeos do moleque, o moleque é da barra pesada, mano. Ele é muito bom, ele é um garoto que ele foi preparado, ele vem sendo preparado há muitos anos já para estar entre os disputando o título mundial nos próximos anos, assim. Eu acredito que nos 3, 4 anos, assim, eu acredito que eu vejo ele disputando o título mundial de igual para igual com qualquer outro surfista. Isso se ele não terminar entre os top 10 esse ano. E quem que você acha, assim, os destaques aí desse ano dos estreantes, dos hooks? Eu vou destacar, na minha opinião, como o melhor até então, o Griffin Colapinto. Mas até então ele é o único surfista que tem uma nota 10 dentro do circuito e já chegamos na quarta etapa. E ele foi o único surfista que conseguiu uma nota 10 quando o evento ele saiu de Snapper Rocks para Kirra. Ele fez uma onda com 3 tubaços, assim, foi sinistro. Mas também gostei muito da apresentação do Michel Rodrigues. Ele terminou na quinta colocação na Snapper. Gostei muito da apresentação do Thomas Hermes também, me surpreendeu bastante. Fez boas baterias. E que não é Hulk, porque ele já fez uma apresentação, ele já teve uma participação no circuito, que é o Patrick Gudauska, também fez excelentes baterias também em Bells Beach. Então, só que a gente tem aquela ansiedade ainda para ver alguma coisa ainda muito boa, tanto para o Gessé quanto para o Iago Dora, que são dois surfistas que
que eu acho que fazem a diferença. Eles são bem completos e eu acho que só tá faltando um pouco de oportunidade para eles, assim. Acho que eles ainda não se encontraram dentro do circuito. Vamos falar agora do Tour, né? Das primeiras etapas aí da Austrália, né? A perna australiana. Se cria uma expectativa muito grande quando o evento vai ser em direitas e de tamanho mediano. Todo mundo, acho que cria uma expectativa muito grande em cima do Felipe Toledo. Mesmo porque eu acredito que na atualidade ele está entre os 2, 3, não chega. Poucos surfistas conseguem chegar no nível que ele tá para a direita em ondas medianas, assim, até 1,5 m. Ele acho que ele está muito acima da média. Só que ele foi surpreendido, né, quando o evento foi para Kirra e ele fez uma bateria muito abaixo contra o Thomas Hermes, que ele acabou na 5ª colocação, que não é um resultado ruim, mas para as expectativas que se tem em cima do Felipe Toledo é um resultado ruim para Snapper. A gente imagina ele no mínimo numa semifinal ou numa final. A galera que apostou nele no Fantasy, né? Esse meio que se deu mal aí, acabou se dando mal porque cria-se uma expectativa dele ganhar, né, cara? Teve uma galera aqui que dançou. Esse evento, acho que ele foi marcado pela vitória do Julian Wilson, que voltou a surfar 1 ou 2 dias antes do evento, se não me engano. Ele tinha sofrido uma lesão, né, se não me engano foi andando de mountain bike, e ele sofreu uma lesão no braço aqui, bem perto da clavícula. Acabou ficando muito tempo parado, né, o que para um atleta, principalmente para um surfista, quando antecede uma competição, ele tem que estar sempre, tanto fisicamente quanto mentalmente, bem preparado, e isso abala muito. Então acho que ele veio correndo por fora numa situação de tipo, parecia que ninguém estava dando muita atenção para ele. Ele até fez uma bateria muito abaixo da média contra o Michael February, que ele, se não me engano, ele passou com uma nota 3,5 e um 4. Foi uma bateria muito baixa, só que ele foi indo, sem fazer muito barulho, só que quando o evento foi para Kirra, tudo mudou, ele pegou altos tubos, uma final alucinante contra o Ace. Assim, fora o Griffin Colapinto e os outros dois, né, tanto o Thomas Hermes quanto o Michel Rodrigues, que ninguém até então conhecia, o Julian Wilson, porque o Julian Wilson ele já é tido como um cara que pode ganhar um título mundial. Só que o fato dele chegar lesionado, eu acho que já pro outro, né? O cara chegar e fazer tudo que fez. E ganhou uma etapa que ele nunca tinha vencido. Foi bem interessante, assim. Isso é legal que muita gente não sabe, né? Nesses detalhes, assim, a galera, tipo, normal, ganhou, mas ele já... É um cara bom, né? Já é tido como que nem você promessa. Falou, já é uma promessa para um possível título mundial. Bells foi alucinante, né? Tipo, foi um evento muito marcante, que eu acho que foi marcado pela despedida do Mick Fanning, onde muitas pessoas dentro do tour e fora, os amantes, ficaram chateados por ver ele parando assim, né? Você não imagina. Eu até então sempre procurava ali na hora de ver as baterias, procurar para ver qual que é a do Fanning para assistir, porque eu quero sempre ver como que ele vai surfar. Um surf para mim, na minha opinião, impecável. Até comentando com um amigo meu um tempo atrás, a gente estava falando que se fosse de videogame ele teria todas as estrelinhas completas, porque ele estilo, fluidez, força, um surf muito praticamente perfeito, assim. Cara, eu sempre achei o surf do Fanning também, tipo, acho que todo mundo, né? Até mesmo por conta disso, que é intocável, cara. Tem uma flexibilidade, uma velocidade. Teve até um ano que ele ganhou, foi em Bells que ele ganhou... Contra o Mineiro. Não, que... Ganhou não, eles deram uma premiação pra ele no final do ano, a onda mais veloz do circuito. Nossa, eu não sabia. Eu lembro disso aí. Eles calcularam lá a velocidade e, ele atingiu uma velocidade dentro de um tubo assim que os caras foi anormal pela contagem. Isso eu não sabia, que maneiro. Foi uma curiosidade E, o cara é intocável mesmo, e pra gente é estranho porque a gente viu o cara a vida inteira, né? Nossa geração cresceu vendo ele, né? E a gente agora vai sentir aquela coisa, vai caçar a bateria dele e falar, nossa, eu tô viajando. Meio que tá tendo um vazio, né, nas baterias. Tá chegando gente nova, mas esses caras fazem falta, né? Vai fazer, certeza, já tá fazendo. Esse evento ele foi marcado
vários fatores, né? Esse que a gente acabou de falar sobre a despedida do Fanning, que fez altas baterias, surfou muito bem durante todo o evento, com até mesmo o patrocinador dele principal fez um logotipo retrô que ficou muito legal, que ele tem usado já, que é o The Search, e ele competiu no evento inteiro com uma prancha Swallow, que é uma prancha tida como uma prancha para marola. Provavelmente ele e o DHD fez umas adaptações para surfar aquele tipo de onda. Ele quebrou o evento inteiro e ele deu de frente com o Ítalo, cara, que na verdade o começo da bateria da final já tava assim, pô, o Fanning vai ganhar, vai se despedir vencendo, caramba, o Fanning. Só que, pô, do meio pro final, o Ítalo, cara, o moleque tava sinistro. Aquele campeonato era dele mesmo, que ele fez uma bateria contra o Gabriel na semifinal também, que ele destruiu, cara. Ele tava com muita velocidade, acho que talvez uma velocidade fora do normal para um cara que surfa de backside aquela onda. Ele tava muito vertical, com muita pressão e dando umas manobras, umas ondas muito grandes. Cara, foi sinistro, meu. Essa daí eu assisti essa etapa e eu, tipo, que nem eu falei pra você, né, que a gente teve a oportunidade de estar com o Ítalo essa semana e conversando com ele eu falei sobre isso, que eu falei, cara, acho que muita gente chorou, velho, assistindo, tipo, eu mesmo, cara, fiquei assistindo e caindo lágrima do olho. Emocionante. Porque a gente não sabia nem por que a gente chorava, porque a gente tava chorando com a despedida do Fanning, porque o da hora do surf é que não tem muito disso, né, que o cara brasileiro, não é brasileiro, não tem muito. Todo mundo tava sentindo a falta do cara e também choramos mano, que o Ítalo transmitiu uma energia, uma felicidade quando ele ganha. Não é que às vezes o cara ganha e já sai, né? Tipo, o cara, mano, tá o cara certo, socou o banheiro e, nossa, eu achei que é maravilhoso. Acho que ele não se conteve dentro dele, né? Ele tinha que explodir, né? Ele fez aquilo dentro do banheiro pra ele mesmo, não foi pra mostrar pra ninguém. E isso que foi um fato bem interessante, irado, né? Cara. E ainda bem assim que, se não me engano, foi o People, do People on Tour, que gravou a imagem e transmitiu isso aí, gerou, pô, milhares de pessoas viralizou em vários grupos de WhatsApp. E isso foi muito legal, porque foi contagiante para todos que assistiram, né? Isso eu achei muito maneiro, cara. Fiquei amarradão. Nossa, puta etapa, cara. Colocar aí a cena do Ítalo, né? Socando o banheiro. Nossa, isso aí foi muito da hora. Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Obrigado, Senhor! Moleque! Eu consegui! Eu consegui! Meu irmão, tu é doido! Tá conversando comigo mesmo! Agora, né, vamos falar de Margaret, né? Terceira etapa aí da perna australiana e última, né? Que foi também a etapa, eu acho, mais polêmica até agora, com certeza. teve muita polêmica, muitas discussões, né? Inclusive, uma das... quando se trata do fator segurança, né, eu acho que isso daí não se deve se pôr em debate, né? É segurança. Pô, ninguém, por mais que tenha os australianos locais que surfam lá, sabendo que tem tubarões e tudo, o brasileiro, ele não tem o hábito de surfar em locais que tem tubarão. Não é assim, não é comum para nós estar numa praia e saber que vai aparecer a qualquer momento um tubarão. Então, isso daí. Então, a polêmica, inclusive, surgiu por conta dos havaianos, do Fast Edge, do pessoal da Dahui, falando a respeito do comentário que o Medina e mais alguns outros fizeram. Colocaram nas mídias. Isso, exatamente, porque não se sentiam seguros pelo fato de competir lá, né? Aí eles fizeram lá fizeram um post na verdade meio não, muito sem graça, dizendo que eles estavam com medo, enfim, que o evento fosse para The Box, que The Box é uma onda muito perigosa também, difícil de surfar, mas é um evento que, assim, ele foi encerrado
por conta da segurança dos atletas. Eu acho que isso daí vem em primeiro lugar, porque a gente já teve um fato com o Mick Fanning em Jeffreys Bay, né? Um maluco, ressurgimento ali, né? Cara, todo mundo pensou que, imagina, seria os caras, uma tragédia. Seria praticamente o fim do circuito mundial, porque imagina se acontece uma coisa dessa ao vivo, um atleta de altíssimo nível, que proteção que tem, e né? Essa parada rolou muita discussão, é até legal falar, até mesmo no grupo do canal eu vi isso muito, e a galera discutiu por redes sociais e tudo mais, e teve gente que colocou, muita gente colocou que tipo, hoje em dia é muita frescurite, não sei o que e tudo mais. Só que, cara, é complicado, a partir do momento que você coloca a vida em risco, né, mano, não tem nem como. E assim, o diretor de prova que tem tem que tomar a decisão de rolar ou não. Imagina um diretor de prova falar, não, o campeonato vai rolar. Vai rolar porque tem tantos atletas que querem que o evento aconteça e esses que não querem que o evento aconteça, entra lá e acontece alguma coisa, cara. Imagina a responsabilidade do cara, dos patrocinadores do evento, porque a gente tá falando isso de uma forma de mídia ou financeira, mas tem uma família por trás, esses caras todos são... Eles não podem ser colocados em risco. O surf já é um esporte de risco por si só a onda e o surfista já é uma coisa de risco, já é um esporte de risco. Então acho que gera muita polêmica, cada um tem uma opinião, né? A gente respeita isso daí, mas o meu ponto de vista é que eles acertaram em cancelar o evento ali, mesmo porque eu acredito que tem outras ondas muito melhores do que Margaret. Inclusive, na Indonésia tem muitas ondas, eles, né, como ainda talvez poucas pessoas saibam, que o evento vai ter um reinício em Uluwatu 48 horas após o término de Keramas. Eles vão iniciar essa etapa que não terminou de Margaret em Uluwatu. Cara, isso eu descobri hoje também, não sabia. E essa questão de estar jogando pra Indonésia, o que você acha disso? Você acha que tende a permanecer? A Indonésia é um lugar assim se você for pensar... Você acha que pensar... tem a possibilidade, porque são 3 etapas na Austrália, né? De sair uma etapa e ficar só 2? Então aí é muito... isso é uma coisa... Na verdade, eles já estão querendo fazer uma mudança muito grande no circuito, né? Que é o fato de começar com o pipeline e não terminar mais com o pipeline. Eu vi isso, eu falei, nossa... Porque geralmente... os grandes swells, assim, dá altas ondas em pipeline, sempre dá altas ondas no final de janeiro, começo de fevereiro, sempre está dando altas ondas. E aí eu não sei como que vai funcionar o calendário, porque tem o fato de snapper, que também sempre dá altas ondas no começo de fevereiro. Sempre se você acompanha, você vê que no início de fevereiro, dá um mar clássico, na semana do campeonato, flat. É meio que impressionante isso, parece que é uma perseguição com o campeonato. Eu não sei mais ou menos o que eles pensam em fazer, se vão terminar o circuito antes, né? Que a ideia deles é terminar um pouco antes o circuito para que os surfistas tenham mais tempo para produzir filme para os seus patrocinadores, para poderem viajar mais, treinar em outras ondas. Eu não sei, mas... Agora, esse fato que você perguntou de ficar só 2 etapas na Austrália, eu acho meio difícil. É difícil. Não sei o que eles vão fazer, mas eu acho meio difícil. Aí falando ainda em Margaret, né, teve um outro fato curioso também, que foi os atletas saírem os dois com as lycras amarelas, né? Talvez, eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, né, que é o Ítalo e o Julian, né, que repetiram os mesmos resultados invertidos, né? Isso é muito interessante e eu acho que isso é legal, né, para uma disputa futura. Óbvio que ainda tem muitos pontos a serem disputados, mas eu acredito que essa disputa entre o Julian e o Ítalo ficou um pouco mais particular, né? Porque qualquer bateria que um passe a mais já toma a liderança do ranking. Então acho que tem que ter uma pressão a mais em cima dos dois, tanto do Ítalo quanto para o Julian Wilson, mas também deve ter uma motivação extra, né? Tem que ver como cada um vai se portar nessa situação. Aí, saindo de Margaret rolou a etapa da piscina, né? Do Kelly. Eu acho que foi no meu ponto de vista, como foi um campeonato de equipes, talvez uma preparação, uma preparação para as Olimpíadas, né? Com o time do Brasil,
time dos Estados Unidos, o time mundo, que talvez algumas pessoas não entendam por que é o time mundo, né? Que é legal explicar isso também pra galera. Porque no caso o George Smith, ele teria o único representante da África do Sul seria o Michael February, que acabou de entrar, mas seria um time desfalcado. E o Japão não teria mais ninguém, porque só tem o Kano Igarashi, que voltou a representar o Japão, que ele é japonês, foi morar nos Estados Unidos, só que agora voltou a representar a bandeira do Japão, né? E daí tem os outros, o Michel Bourez, que é do Tahiti, também não tem um outro, então eles fizeram uma mescla, colocaram todos esses solitários, né, surfistas solitários, montaram um time e acabaram vencendo, acabou que eles venceram. E eu achei da hora essa estrutura desse campeonato, acho que principalmente questão de público, né, que a galera... eu acho que a WSL está meio que buscando uma forma de transmitir para outros públicos, né, o surf, assim, o que você acha? Eu vejo o surf crescendo muito nesses últimos anos, assim, a nível de mídia tem dado uma crescida, acho que inesperada até. Os dois títulos que tivemos aqui, o do Gabriel e o do Adriano, trouxe ainda mais mídia para o Brasil, mas ao redor do mundo o surf não para de crescer o tempo inteiro. Nos Estados Unidos, principalmente Califórnia e Austrália, é um esporte meio que comum. Porém, nos outros países, você vê um crescimento muito grande. A prova disso são etapas que estão acontecendo em campeonatos da segunda divisão, em outros lugares. Japão voltou a ter etapa do WQS, tem Barbados, enfim, muitas etapas, e isso daí agrega, chama novos surfistas, isso é muito interessante. É outro assunto aí que gera muita polêmica, né? Que divide muita opinião. Tem gente que fala que não tem que ter, que, sei lá, que é os surfistas raiz, né? O surfista raiz. Eu acho que é legal ter, né, como diferencial, mas acho que nunca vai deixar de ser como é, né? Porque, na verdade, na piscina, um fator que na minha opinião, que eu gostei muito, foi o fato da onda ser perfeita, né? Eles estavam surfando uma onda perfeita e igual, praticamente. Alguns momentos do dia que entrava um pouquinho de vento, você via que uma onda ficava um pouquinho mais crespa, tudo. Mas eles tinham as mesmas oportunidades. Esse é o fator que eu acho interessante. Os outros dois pontos que eu achei ainda negativo, pelo menos nesse campeonato que rolou, foi o fato de só ter a oportunidade de surfar uma onda para a esquerda e uma onda para a direita em cada bateria. Talvez o surfista mais cauteloso leva um pouco mais de vantagem. O surfista que arrisca mais, no caso, o Filipinho, o Colorri, que acabaram perdendo suas ondas porque arriscaram uma manobra num tempo errado da onda, ele não tem mais nenhuma outra oportunidade. Então acho que acaba ficando um pouco limitado nesse ponto. Se tivesse pelo menos duas oportunidades, faria um feijão com arroz ali, deixava um garantido e depois ia E o outro ponto é porque a leitura da onda, ela ficou meio... Um exemplo, uma comparação que eu posso fazer é como se fosse uma ginástica, ginástica artística, que é da Ene dos Santos, esse negócio aí, né? Que tem o tablado, né? Que tem o tablado, ele ficou meio similar, porque cada ponto do tablado ou de qualquer uma dessa modalidade tem uma manobra ou um movimento para se encaixar. E na piscina de onda eu também achei a mesma coisa. E tem a parte do tubo, tem a parte da manobra. Eu vi até mesmo os atletas falando disso. Então achei que isso fica um pouco robótico. Tira um pouco daquele negócio que nem um exemplo, surfar Trestos, que é uma onda perfeita e high performance, ela é um pouco diferente, mas assim, o cara dá aéreo onde ele quer na onda. Na piscina de onda ele só pode entubar naquele ponto. Ele tem aqueles dois pontos para entubar e quem se sobressair ali, com certeza vai levar uma vantagem muito grande. Quem tocar mais, quem sair mais alto, né? E ali, nesse fator, o time dos Estados Unidos leva uma larga vantagem, porque o Kelly Slater, além de ser talvez o melhor tube rider até então ainda do momento com a idade mais avançada, ele é o dono da piscina, então ele já treinou muito, ele sabe todos os pontos da piscina.
Ele tá em casa. E também, legal falar também da questão da piscina, né? A Tati, que entrou pro time brasileiro, né? Agora vai reforçou, competir pelo né? Brasil. Acho que foi justamente por conta do time brasileiro ficar desfalcado e ela não poder, né? A gente tá até falando disso. Sim. Ela não... O que acontece? Ela não vai poder competir no time da Austrália, dos Estados Unidos, porque já tá montado. E o time brasileiro ia ficar desfalcado, porque só tem a Silvana Lima de mulher. E aí talvez entraria a Tainá Hinkel, né? Mas a Tainá Hinkel ainda tem muito que crescer, né? Apesar de estar surfando muito, tem muito que crescer. Então foi meio que uma estratégia deles, né? Jogar ela pro time brasileiro e ela poder competir nas Olimpíadas e montando o time brasileiro e também ela... reforçou. Um ponto que talvez muitas pessoas não saibam, que a Tatiana ela é filha de uma brasileira com, é verdade, com um havaiano, né? A mãe dela, se eu não me engano, não posso afirmar, mas acho que ela é de Porto Alegre, de algum lugar do sul, mas talvez de Porto Alegre. E ela é namorada do Gessé Mendes, que também é um integrante do time brasileiro. E aí eu acho que assim, eles agregaram, uniu o útil ao agradável, conseguiu reforçar o time brasileiro, que ficou muito forte agora, né, com a presença da Tatiane Westweb. Ela é muito boa, surfa muito bem, tanto para a direita quanto para a esquerda, em ondas grandes também, em ondas menores, ela tem um backside muito forte. E uniu a talentosíssima Silvana Lima, né? Então o time ficou bem encorpado agora e bem forte. Agora para a Olimpíada a gente tá firme. Tá bem, E Rio de Janeiro, né? Agora a gente chega pro Rio, a etapa que já tá rolando, né? A gente esteve lá no Rio, equipe Surf Dicas, mas infelizmente a gente voltou antes mesmo da etapa começar, mas tá bom. Expectativas aí pro Rio? Eu achei interessante eles mudarem o pico do campeonato de Itaúna para Barrinha. A gente estava falando sobre isso, que você inclusive estava na praia, você viu altos tubos lá e Itaúna, onda um pouco mais balançada. Apesar de ser uma onda muito boa Itaúna, o swell, acho que a direção do swell não é tão boa, né? E eu acho que eles acertaram, mandaram muito bem assim na decisão de mudar o pico. E hoje eu vi grandes baterias, hoje eu assisti o campeonato inteiro, vi grandes ondas assim muito bem surfadas. Uma das ondas que eu destaco é o 9.10 do John, que ele fez um tubo difícil e deu uma batida numa onda, cara, não sei, talvez a junção tinha 1,5 m ali. Cara, tava grande, cara. Uma onda pesada, deu uma batida muito difícil. E outras baterias, hoje eu destacaria mesmo uma bateria que eu achei bem interessante, foi o Ian Gouveia contra o Adriano de Souza. Que o Adriano, mesmo com uma nota 8... ele perdeu, né? Ele perdeu. Eu não vi a bateria, mas eu liguei depois e os caras estavam comentando disso. O Ian virou a bateria, na verdade assim, ele tinha 2 notas medianas, o Adriano não conseguiu trocar um 3, o Ian fez um 8.6, se não me engano, acho que foi isso mesmo, um 8.6 de backside, ele deu umas manobras muito difíceis, muito no crítico, assim, com uma velocidade, um grau de comprometimento assim, muito, muito interessante foi essa bateria. E acabou que o Adriano ainda arriscou numa onda que fechou, quebrou a prancha no meio. Assim, acabou que tudo que estava dando certo para ele acabou dando tudo errado e deu tudo certo para o Ian. Triste por perder o Adriano, que é um cara que com certeza ia ter grandes chances de vencer esse evento, como ele já venceu no ano passado. Ele venceu no ano passado, né? Ele estava buscando... Ele precisava de um resultado bom agora nesse evento, talvez colocaria ele lá no pelotão de cima do circuito, né? Uma pontuação mais avançada, de repente umas quartas de final, uma semifinal, colocaria ele lá na parte de cima da tabela, mas infelizmente não deu para ele. Temos outros representantes aí também ainda, né? Tem muitos brasileiros, inclusive um deles é o Alejo Muniz, que fez uma bateria alucinante virou na última onda contra o Owen Wright. Os convidados foram o Alejo Muniz, que ele é o líder do WQS, o Igor Dantas entrou, se não me engano, o Igor entrou na vaga do Kelly, perdeu, ele acabou perdendo pro George Smith, e o Alejo Muniz, foi Alejo, o Igor, Miguel Pupo, que passou da primeira direto para a terceira, vencendo uma bateria muito difícil contra o George Smith também. Foi uma bateria muito difícil e ele começou com uma onda boa
E no decorrer da bateria ele fez uma onda de backside também, um estilo muito bonito, bem polido, boas manobras. Se eu não me engano, ele fez um 7 e pouco, assim, num momento do mar muito difícil, que as ondas estavam rápidas e fechando bastante. Tem alguma aposta para o Brasil? É. Aqui nessa etapa do Brasil? É. Eu gostaria de ver o Griffin Colapinto fazer um bom resultado, porque é um surfista que me agrada muito. Gosto do Griffin, gosto também muito do Julian Wilson. Tô torcendo em particular assim pelo Felipe, quero ver o Felipe chegando com chances de título no final do ano. Não sei se ele evoluir os pontos que são as ondas um pouco mais difíceis, assim como o Pipeline e ondas como no Tahiti, no Teahupo. Essas são as etapas que eu acho que se ele tiver uma evolução nesses lugares, assim, eu acho que ele tem chances de ser não só campeão esse ano, mas se transformar num multicampeão, porque o Felipe ele é um surfista que já surfa muito, ele é muito bom e ele ainda tem muito a evoluir. E é isso que é o mais assustador. Porque quando o cara é bom e chega num limite, é uma coisa. Só quando o cara é bom e ainda tem mais para evoluir, aí fica um pouco complicado para os adversários. E eu acho que o Felipe ele tem ainda muito para mostrar pela pouca idade dele e muita maturidade. Ele é muito maduro. Teve algumas falhas nos anos anteriores, né? Perdeu algumas baterias de bobeira, algumas de interferência, mas é um cara que todos os anos eu tenho certeza e convicção que ele vai ganhar pelo menos uma etapa no mínimo, tanto ele quanto o Gabriel. Mas a minha aposta eu faço em cima de Felipe Toledo, gostaria de ver o Griffin fazendo um bom resultado, só que eu quero ver essa briga entre o Julian e o Ítalo. Essa é interessante. Eu sou fã particular do John, é um surfista que eu admiro muito pela forma diferente como ele surfa. Ele surfa de um jeito totalmente diferente dos outros atletas, mas eu gostaria de ver uma disputa até o final do evento, se possível uma final entre Ítalo e Julian Wilson, que eu acho que seria muito interessante. Vai botar fogo para as próximas etapas, assim, eu acho que vai ser bem legal. Do Rio não tem muito o que dizer também, porque a gente começou agora, né? Tem só a previsão, né, que é uma previsão inconstante para o Rio de Janeiro, mais uma vez. Né? Mas até que, pelo que a gente tava lá, né, que a galera tava falando, é que as ondas iam rolar só no dia... Tipo, as ondas eram dia 10 e dia 11, que dia 11 foi o dia dos trials, né? E depois era só na sexta-feira, nessa que vai chegar ainda, então... E já surpreendeu. Já surpreendeu pra caramba, porque eu penso... Pelo que a galera tava falando lá, os caras estavam falando, o fundo tá muito zoado e tal, não sei o que. Aí chegou, a gente viu os caras pegando altas ondas lá na barrinha. Ainda eu fiquei perguntando, por que o campeonato acontece lá, né? A gente ficou perguntando. Ainda me perguntaram lá, né? Será que é que tá montando uma estrutura ali pequenininha? Aí o cara chegou pra mim que tava fazendo as imagens da galera, será que vão jogar pra cá, a etapa? Eu não sei, cara. Porque ainda tinha uma galera pegando umas ondas lá, chamando umas esquerdas, né? Altas e tipo... As esquerdas estavam Itaúna. Que a onda ela é mais longa, né? Só que ela é meio... Parece um marshmallow, né? Ela fica meio balangando. Ela mais difícil, só que acho que a direção... Na barrinha, as direitas tava comendo solta ali, era só tubo. É porque eu acho que a direção desse swell não veio boa pra lá, né? Talvez. E nem tinha tanto vento, a galera né? falando, os locais lá falando, até o Raoni. O Raoni tava falando lá na festa, lá na hora que a galera trocando ideia com ele falando que o fundo tá muito ruim lá. E a galera tava falando muito disso, que por mais que entrasse, que o fundo tá zoado, que não ia acertar na bancada, que não sei o que. E, tipo, hoje pra mim já me surpreendeu, que pelo tão mal que os caras falaram, velho. Se esse é o ruim, se tiver uma previsão de um dia bom, então vai estar clássico, né? E aquele dia que a gente tava lá, os caras estavam falando que tava horrível, nossa, o fundo tá muito ruim e tal. E a gente pulou na barriga e os caras pegando altas, velho. Então, é uma incógnita, né? Teve momentos hoje do dia, teve momentos de baterias boas e ruins. Eu acho que na maré seca, na parte da manhã, apesar de ela estar um pouco mais corrida, ela estava melhor, estava mais buraco, o cara tinha uma oportunidade de uma manobra muito grande. Já na hora que a maré encheu, eu sentia a onda um pouco balançada, você via que o cara tinha um pouco de dificuldade de lidar com o backwash, ele ia fazer a manobra, meio que
que balançava, tinha que ir no balanço da onda, então fica um pouco... acaba caindo num critério de sorte. Só de não estar aquele mar colado, né, que Mas geralmente... Naquele dia mesmo que a gente tava lá, o mar que rolou mesmo foi na seca, na maré seca. Você viu que na cheia já tava balançando mais. Tava balançando, né? Eu acho que pro Rio de Janeiro, meia maré, tipo, muito seca, eu acho que acaba fechando muito, dependendo da direção do swell. Cheia pra exagerando? Acho que seca começando a encher, no início que ela começa a encher, né? Depende, porque também depende muito da lua, de repente. Ela cheia, exagerando, ainda tá com aqueles back-off, ainda tá balançando. Porque assim, um exemplo, a maré vai encher 1.3, né, que é razoavelmente bastante. Então, e o seco dela é 0.5. A meia maré dá meio, um 0,9 ou 1 metro, assim, mais ou menos, aí eu acho que ela começa a ficar legal. Porque quando passa muito disso daí, você já vê que a onda, ela já por ser uma praia de tombo, ela balança muito. Ela volta, e quando ela volta com muita água. Então eu acho que volta aquela pressão toda de água balançando. Eu também posso estar enganado, mas eu acho que fica uma onda um pouco mais... você tem que lidar muito, ficar trabalhando muito a onda, procurando espaço da onda pra surfar, né? Então posso estar enganado. Você que é de Saquarema aí que tá assistindo a gente, deixa aí nos comentários como que rola melhor aí, as condições na Barrinha, Itaúna, como que geralmente acontece por aí. As direções de swell. Um local pra falar. E é isso, né? Vamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro de baterias, nome aí que o mano Vlad deu a dica aí. Vamos ver se vai ficar. Se você tiver uma sugestão do nome melhor para esse quadro, deixa aí nos comentários também, que a gente precisou muito e precisou muito agora antes de começar o vídeo. Cara de pau, né? Falar que precisou muito. A gente pesquisou muito em foi uma 5 minutos. Intensa. A gente ficou mais ou menos, uns 5 minutos pesquisando, cara. Qual é o seu nome? Decidiu? Então, se você gostou desse novo quadro, deixa o like, deixa no comentário o feedback também, pra gente é importante. Esse vídeo claramente vai ser um vídeo mais longo do que o comum que a gente vai trazer aqui, porque a gente já era pra gente ter começado há muito tempo antes, porém, sempre enrolado, não conseguimos juntar as coisas, aí a gente falou, vamos fazer mesmo que no improviso, jogamos sofás prancha aqui e estamos fazendo. Então, os próximos vão vir mais específicos para cada etapa. Também a gente não pretende falar só da etapa do Mundial, pretende falar também de regras do circuito, pretende falar de outras etapas também, outras competições, né? De repente WQS, sim, outras competições que é legal também, que muita gente às vezes não acompanha porque nem conhece. Então, até mesmo no circuito nacional, né? No circuito nacional. E agradecer o Luiz que colou aí. Valeu. Obrigado. Parceiro aqui, vizinho nosso também, a gente tá sempre aí pegando onda junto. E se você gostou, se você tem alguma dica para esse quadro, deixa nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá nas mídias sociais, nosso Instagram, os Instagrams vão estar aparecendo aqui. E é isso. Valeu, galera, obrigado por assistir mais uma vez, tamo junto. Valeu. Aloha e boas ondas. Valeu.